Hoje é com grande satisfação que nós temos a doutora Manuela Pires Rocha, né, que é psiquiatra da infância e da adolescência, e ela é especialista em transtornos alimentares. É uma combinação muito preciosa nos dias de hoje. Eu agradeço a doutora Manuela por toda essa oportunidade de ela poder comunicar a experiência dela nessa área, Manuela. Eu que agradeço o convite. E a primeira pergunta é assim, quais são o que são os transtornos alimentares, né? Qual é a definição? Quando é que a gente tem que pensar em transtorno alimentar, né? Quando a gente pensa em um transtorno alimentar, tem que pensar que é uma perturbação da alimentação, então, ou do comportamento alimentar, né? Da atitude dos comportamentos que envolvem a alimentação. E esse comportamento acaba alterando a absorção de alimentar e traz sofrimento psicossocial. Isso é super importante da gente ter em mente e também acarreta graves consequências da saúde clínica. Então, de forma geral, esses são os aspectos mais significativos. E acho que é importante ressaltar que não falei em controle de peso, né? Então, assim, o controle de peso, o desejo de emagrecer, ele não faz parte da definição de um transtorno alimentar. É quando a gente vai subdividir os transtornos alimentares, existe um grupo dentro que aí sim envolve também um sofrimento relacionado ao formato do corpo, ao peso. Aí a gente tem. E quais são os tipos de transtornos alimentares, assim? Olha, tem 4 principais tipos de transtornos alimentares. Então, a gente tem a anorexia nervosa, a bulimia nervosa, o transtorno de compulsão alimentar e o transtorno alimentar restritivo evitativo. Esses são os 4 grandes blocos quando a gente pensa em transtornos alimentares mais prevalentes dentro aí do cenário que é clínico. Então, vamos falar rapidamente sobre cada um deles. O que é transtorno alimentar restritivo evitativo? O TARI, né, que é o transtorno alimentar restritivo evitativo, é um transtorno que há pouco tempo começou a fazer parte do DSM. Então, foi em 2013 que ele efetivamente entra como um diagnóstico propriamente dito, né, que ele não entra como outros transtornos alimentares. E ele envolve uma restrição alimentar por um medo e uma evitação de comer. Existem 3 subtipos dentro do TARI. Então, a gente tem um subtipo sensorial, onde o indivíduo ele deixa de comer por uma aversão sensorial ao alimento. Então, seja uma aversão ao cheiro, à textura, ao gosto. Então, eu restringo a minha alimentação por conta disso. A outra é uma falta de interesse pela comida. Então, é como se uma interocepção tivesse prejudicada. Então, a minha capacidade de perceber sinal de fome, sinal de saciedade, ela está muito prejudicada e, a partir disso, eu não tenho interesse alimentar e eu acabo restringindo as minhas refeições em volume, em frequência. E o outro tipo a gente chama de medo de consequência aversiva. Ele é marcado por uma pessoa que tinha uma alimentação adequada até então, um comportamento alimentar adequado, e aí a partir de um momento, um fator estressor, eu começo a evitar, porque eu não quero ter nenhum desconforto. Seja porque eu tive um choque anafilático, eu engasguei, vomitei, eu tive fiz uma cirurgia de apendicite, ou mesmo porque eu presenciei alguém vomitando, eu presenciei alguém passando mal, então eu começo a associar a comida a uma fonte de dor, de desconforto. E a partir disso eu começo a restringir a alimentação. Por mais que sejam 3 subtipos, o que é comum é a gente encontrar 2 ou 3 misturados. Então, E como é que aparece? Assim, como é que, por exemplo, uma família deveria estar atenta? Qual é o comportamento? A impressão que dá é que a pessoa vai comer cada vez mais e cada vez menos, né? É por isso que é o nome, né? Transtorno alimentar restritivo, né? Ela vai ficando restrita à diversidade alimentar e vai ficando evitando, né? Uhum. Então, o que a família tem que ficar de olho? A gente precisa ficar de olho principalmente numa restrição em relação a grupos alimentares. Então, a criança, o adolescente ou mesmo o adulto começam a restringir grupos alimentares, passam a ter deficiências e muitas vezes a gente precisa de suplementação alimentar. E não está relacionado com o peso. Então, existe TARI com desnutrição, com eutrofia, com peso adequado, ou então com sobrepeso, porque vai depender muito do que eu como.
E principalmente, acho que essa é a principal, a gente tem que levar sempre em consideração quando pensa em um transtorno alimentar, é se há sofrimento ou complicação clínica. Então, eu tenho uma criança ou eu tenho um adulto que começa a precisar de suplementação de ferro, suplementação de proteína, suplementação de vitaminas, eu começo tudo que não consegue ingerir na alimentação, eu preciso suplementar. E existe um sofrimento psicossocial. Não consigo comer na escola com os meus amigos, eu não consigo sair para uma reunião de trabalho que seja em um restaurante porque me traz desconforto, eu passo a não fazer refeições com a minha família porque aquele momento é um momento aversivo. Então, eu tenho um sofrimento psicossocial. Aí esse é o momento que a gente deveria procurar uma avaliação. Outro tipo que você mencionou é talvez o mais famoso dos transtornos alimentares, né? Pelo menos na literatura médica, é a anorexia nervosa, né? Sim. O que é, como é que se manifesta, como é que as famílias têm que estar atentas, assim? A anorexia nervosa é um transtorno alimentar onde a restrição alimentar e uma compensação inadequada com um foco de perda de peso ou controle do peso. Então, nesse caso, a gente tem sim o medo de engordar como um dos critérios diagnósticos. É alguém que começa a restringir as refeições, seja em volume, seja em frequência ou seja em variedade, com o intuito de perda de peso. E também tem as compensações inadequadas. Então, eu tenho um excesso de atividade física, ou eu tenho algum método purgativo, eu tenho algum método de compensação com o foco de emagrecimento. E uma coisa que a gente precisa ter quando pensa em diagnóstico de anorexia nervosa é uma distorção de imagem corporal. Então, são pessoas que elas se veem num tamanho diferente da realidade, o que não necessariamente é só um tamanho maior. Então, tem pessoas que têm assim, eu vejo a parte de cima muito grande, mas eu não vejo meu quadril. E aí, por comparação, isso é ainda maior. Ou então, eu não consigo perceber os limites do meu corpo. E aí, essa distorção de imagem é um fator que mantém o transtorno, né? Porque eu restrinjo ou eu compenso para emagrecer, eu subo na balança porque eu tenho um peso que eu imagino que é o peso adequado, e aí, misteriosamente, eu perdi peso, mas eu estou maior. Porque a distorção piora com a perda de peso. E aí isso vai sustentando o transtorno alimentar. Quer dizer, a pessoa está magra, cada vez mais magra, está em risco de morte, mas ela não se sente magra, né? É Exato. Uma distorção de imagem, né? Que às vezes é difícil entender isso, né? Para quem está de fora, né? Os casos de anorexia que eu vi ao longo da vida, realmente você vê que a pessoa está desaparecendo, né? Às vezes quase chegando a um esqueleto, mas ela acaba se sentindo gorda, né? Que é essa distorção de imagem é muito poderosa, né? Usando roupas muito mais largas. Isso é uma coisa que a anorexia ela começa na adolescência, né? O pico de incidência da anorexia é por volta dos 15 anos. Então, uma coisa muito comum é os adolescentes começarem a falar que querem fazer uma dieta para ficar mais saudáveis, não vão comer doce mais, não vão... vou fazer atividade física o tempo todo. E no começo isso é muito socialmente aceito, né? E aí começa uma perda de peso, a família falando, nossa, como você está mais bonito, emagreceu, e vai sustentando. E é muito comum a gente perceber também que está mais magro, mas começa misteriosamente a comprar roupas mais largas. É como se perdesse esse parâmetro, né? Ao invés de assim, estou menor, vou comprar roupas menores, preciso de roupas novas. Na verdade, precisa de roupa nova porque precisa de uma roupa maior, porque está maior, né? A percepção é de estar muito maior. Quer dizer, outro tipo de transtorno alimentar que você mencionou é a bulimia nervosa, né? Então, você falou do TARI, da anorexia nervosa. E o que é bulimia nervosa? Assim, qual é a diferença, né? A bulimia também entra num transtorno alimentar que tem aí um medo de ganhar peso, um desconforto corporal, mas ele não precisa ter uma distorção de imagem. Eu posso só ter uma insatisfação corporal. E a bulimia, ela consiste principalmente num ciclo aonde eu quero emagrecer, então eu restrinjo durante muito tempo, né? Eu faço um jejum muito prolongado, e aí por conta desse jejum prolongado eu tenho um episódio que a gente chama de compulsão alimentar, que é um momento onde eu faço uma ingesta de uma grande quantidade de alimento, de uma forma muito desorganizada e com uma sensação de perda de controle.
Então, o grande clássico é aquelas coisas, né? De sentar à noite na frente da geladeira e pegar um pote de feijão congelado, um pedaço de bolo, assim, uma coisa que não orna, que você percebe que não é só por uma satisfação. E tem uma perda de controle. Quando eu termino o episódio de compulsão, eu muitas vezes tenho um desconforto gástrico mesmo, porque o volume foi muito grande, né? Um volume muito grande num curto intervalo de tempo. E, além disso, vem uma sensação de incapacidade, de menos-valia muito significativa. E aí, a partir disso, tem uma compensação inadequada. Muitas vezes purgativa, né? Então, eu posso purgar, posso vomitar, eu posso usar laxativo, um diurético, posso fazer uma atividade física muito intensa. Então, a bulimia consiste nesse ciclo. E aí a bulimia é uma que não necessariamente eu preciso ter baixo peso. A anorexia também não, né? Antes a gente tinha como critério da anorexia até a amenorreia, né? Parar de menstruar. Só que quando eu paro de menstruar é porque eu tô numa desnutrição muito grave. E a gente tem anorexias são atípicas. Eu tenho um sobrepeso, eu tenho obesidade, aí eu perco 20% do meu peso num curto intervalo de tempo. Eu talvez esteja eutrófica, né? Estou num peso, entre aspas, adequado, mas você percebe que é um comportamento alimentar e uma alteração, uma oscilação de peso muito significativa. E a bulimia, como tem essas questões da compulsão, da purgação, tem toda essa dinâmica, muitas vezes a gente tem pessoas que estão na eutrofia ou no sobrepeso ou mesmo no baixo peso. Você fala purgação, por exemplo, é provocar vômito, né? Acho que na bulimia tem esse padrão da pessoa provocar o próprio vômito, né? Colocar alguma coisa para fora. É um meio de colocar para fora. Então, quando eu uso um laxativo, quando eu uso... quando eu purgo de vomitar, então essas coisas que vão colocar para fora, de certa forma, a gente chama de purgação. A purgação entra como método compensatório inadequado. Então, jejum de longo período, restrição, então, assim, esses jejuns prolongados, uma atividade física muito intensa, são métodos inadequados de compensação. E a purgação é um deles. E é um critério de gravidade, né? Sim. A purgação traz um bem-estar. Então, quando eu tenho purgação, que eu posso ter na anorexia também, mas quando eu tenho purgação, o caso fica mais grave, no sentido de é mais difícil de tratar o transtorno alimentar, e eu tenho complicações clínicas muito complexas. Porque aí, para ter um distúrbio hidroeletrolítico é muito fácil, né? Eu vomitei, eu perco cloro, eu estou urinando a mais, eu também perco, ou eu desidrato, ou eu estou com diarreia também. Então, para ter alguma alteração de frequência cardíaca, uma arritmia, alguma complicação ligada a um distúrbio hidroeletrolítico é muito fácil. É dos casos que eu vi ao longo da vida, assim, essa sensação da pessoa provocar o próprio vômito, né? Quer dizer, uma sensação desagradável, né? Se a gente for ver, você tem que enfiar, às vezes, o dedo ou coisas dentro da garganta para produzir o vômito. Aí você vomitar e estraga os dentes, né? Tem uma série de distúrbios hidroeletrolíticos, como você mencionou, quer dizer, às vezes, né, o vômito persistente, né, pode causar esofagite, é uma situação realmente limite, né? Sim, mas em compensação, né, quando a gente vai olhar pensando em manutenção de doença, é algo que traz um certo prazer no sentido de forma concreta, eu entendo que eu estou tirando alguma coisa. Então, é uma coisa que dá uma gravidade maior para o caso, apesar, tanto nas complicações, né, nesse sentido, mas também no aspecto de manutenção de doença. O quarto tipo de transtorno alimentar que você mencionou é a compulsão alimentar, né? Como é que isso se manifesta, assim, né? O transtorno de compulsão alimentar, ele pode ou não estar associado com a obesidade, né? Então, não é porque eu tenho compulsão alimentar que eu sou obeso ou que eu tenho sobrepeso, e ele envolve apenas o episódio de compulsão. Então, na bulimia, a gente falou que tem um jejum muito prolongado, a compulsão e depois um método compensatório inadequado, né, por essa ingesta excessiva. A compulsão alimentar, ela é só o episódio. É uma pessoa que, por um prejuízo de controle inibitório, por uma série de questões e até um comer emocional, acaba fazendo uma ingesta de um grande volume de alimento num curto intervalo de tempo com uma sensação de perda de controle. A gente acaba tendo só esse bloco. Quanto pior o controle inibitório, maior o risco disso ser associado com uma obesidade, mas não necessariamente.
Você sabe que eu, nos últimos anos, né, eu tenho tido uma mudança da frequência do perfil dos pacientes que procuram eu como psiquiatra, né, que tem tendo muita gente com cirurgia bariátrica, né? A gente já conversou isso, mas queria ouvir sua opinião, assim, né? Isso está acontecendo, né? Quer dizer, a técnica da cirurgia bariátrica ficou melhor, mais segura e pode ser feita de uma forma bem simples. Mas eu diria que a maioria dos transtornos alimentares que eu, psiquiatra, vejo, ele é relacionado à cirurgia bariátrica, pré ou pós, né? Eu acho que vira uma situação difícil de análise, né? Queria ouvir a opinião, assim, o pós-cirurgia bariátrica, assim, que tipo de transtorno alimentar, porque aí é um transtorno alimentar pós uma grande intervenção cirúrgica e que eu já vi as pessoas vomitando, tendo padrão purgativo, né, de vômito, né? Mas queria ouvir a sua opinião. Cirurgia bariátrica é uma coisa meio polêmica, né? Porque é uma boa opção para uma série de situações, né? Tem casos de obesidade muito significativos, que a pessoa está com extremo risco e que a cirurgia bariátrica entra como uma opção adequada. O grande problema da cirurgia bariátrica é quando eu não faço um acompanhamento adequado pré e pós, né? Então, é um indivíduo que precisa de um acompanhamento com uma equipe multidisciplinar, especializada. A gente tem questões de transtorno alimentar. Então, por exemplo, eu tenho um transtorno de compulsão alimentar. A bariátrica não vai tratar meu transtorno de compulsão. Então, se eu não faço um tratamento com uma nutricionista ou um nutricionista especializado em transtorno alimentar, um psicólogo, se eu não consigo fazer esse tratamento prévio, a hora que eu faço a bariátrica, a tendência é que isso continue no pós. E aí é um transtorno alimentar porque tem essa alteração do comportamento. Então, tem pessoas que, por exemplo, eu não consigo ingerir um grande volume. Então, tem histórias de gente que batia picanha com leite condensado para poder beber no copo porque estava com uma dificuldade de ingesta. Então, tem várias questões nesse sentido. Agora, o que eu já peguei no consultório também são pessoas que tinham uma obesidade sem um transtorno alimentar associado, fizeram a bariátrica, não tiveram acompanhamento pré nem pós adequado, e aí, pela própria perda de peso muito rápida e muito abrupta, entra com uma distorção de imagem. Né? A gente tem um mapinha cerebral do nosso tamanho, isso é muito claro com o adolescente, né? A hora que o adolescente tem o estirão, vai pegar um copo na mesa, bate no copo, parece que ele não entende que o braço agora não precisa esticar inteiro para atingir o copo, né? Então eu tenho esse prejuízo de percepção. Então, a hora que eu perco 30% do meu peso num curto intervalo de tempo, eu começo a perder a noção do meu tamanho no espaço. E também acaba acontecendo coisas do tipo, eu não posso me engordar, eu ter medo de comer, ou eu ter uma aversão à comida, porque agora se eu como eu tenho um dumping, ou eu tenho um desconforto, eu tenho náusea, eu tenho diarreia. Então, a relação com a comida, ela fica muito prejudicada quando eu tenho um transtorno, uma cirurgia bariátrica. Nossa. E se eu não tenho um acompanhamento adequado, principalmente nutricional e psicológico, a tendência é que a minha atitude alimentar, o meu comportamento alimentar, ele fique distorcido. Mesmo que eu não desenvolva um transtorno alimentar propriamente dito. Mas eu provavelmente vou ter um grau de sofrimento relacionado à alimentação significativo. Uma das coisas assim, é que a maioria dos transtornos alimentares começam na adolescência, né? Como é que isso vai se instalando? Quais são os fatores, né, que possam prever ou que os próprios familiares possam estar em sintonia, que sinalizam, né, o transtorno alimentar, né, como vai começar. Muita coisa acontece na adolescência, né? Os pais têm que ficar sempre muito atentos a muitas coisas, né? Mas na parte do transtorno alimentar, né, acho que por toda essa mudança do conceito, até do conceito de comida, do conceito de mídia social, são muitos fatores, né? Isso a gente pode falar depois, mas em relação ao que a família tem que saber para se estar de olho, assim, né, com o radar ligado nos transtornos alimentares, né, na adolescência.
Quando a gente pensa em um transtorno alimentar, principalmente vamos falar aí dos transtornos alimentares que envolvem perda de peso ou controle do peso, ou medo de engordar, como anorexia e a bulimia. A gente tem 3 pilares. Então, tem os fatores predisponentes, tem os fatores precipitantes e tem os fatores mantenedores. Então, o que me deixa predisposto a ter um transtorno alimentar? Tem a questão genética, então eu tenho um parente de primeiro grau que já teve um transtorno alimentar, isso é coisa que a gente não consegue mexer, né? Mas eu saber que alguém na família já teve é uma coisa que eu já posso ficar um pouco mais ligado em relação a risco. Principalmente nesses 2 transtornos alimentares, a prevalência é muito maior em mulheres. Na anorexia é 1 homem para cada 9 mulheres. Na bulimia, 1 homem para cada 6. Então, a gente tem, assim, uma concentração, né? Uma prevalência muito significativa em mulheres. A menarca, a primeira menstruação, as mudanças da puberdade são um fator também de um momento de instabilidade ali, que precisa ser muito bem cuidado, muito bem gerido. Temos questões sociais muito significativas das mídias sociais, que a gente pode discutir um pouquinho mais a fundo. Tem questões culturais, então, o culto ao corpo, o culto à magreza, a aceitação social em relação a isso. Então, tem uma série de coisas que deixam a gente predisposto. Entre elas, quando a gente está na infância e adolescência, existe esse processo de criar a minha identidade também corporal, de eu me entender dentro do meu corpo. Então, falar do corpo dos outros é uma coisa muito complexa. Né? A hora que eu chego para o meu filho, para minha filha e falo assim, ai, que bochechão, ai, como fulano é grande, ai, você tá gordinho, mesmo que seja nesse tom mais jocoso, ou se eu falo num tom pejorativo, né, você tá gordo, precisa emagrecer, ou quando eu demonizo comida, essa comida é ruim, essa comida é boa, isso pode, isso não pode, isso tudo são fatores que começam a criar na cabeça dessa criança e desse adolescente conceitos que a gente leva para a vida. Então, isso tudo acaba predispondo. Quando a gente fala de início mesmo de um transtorno alimentar, a coisa mais significativa e que precipita é como se ligasse um interruptorzinho ali, é uma dieta. Então, uma dieta restritiva, principalmente na adolescência, é uma das principais causas de início de transtorno alimentar. Então, uma coisa muito significativa e muito importante para os pais ficarem espertos é a hora que o adolescente começa a falar, eu quero emagrecer, eu não estou feliz com o meu corpo, alguma coisa está errada. Poder acolher esse sentimento, né, entender, pedir para a criança conversar, o adolescente conversar um pouco mais sobre isso, mas se efetivamente eu for procurar um profissional que seja de preferência um nutricionista que seja especializado em transtornos alimentares, porque uma coisa muito complexa é que existe muitas pessoas que acabam prescrevendo dieta restritiva para adolescente, que é um negócio que não faz sentido nenhum. E aí acaba precipitando um transtorno alimentar, inicia um transtorno alimentar, principalmente anorexia e bulimia, tá? A partir disso... Eu estava falando que na adolescência é um período de formação cerebral, né? Que implica várias coisas, né? Mas mesmo assim, se você faz uma dieta restritiva, você vai impactar o cérebro e, portanto, o comportamento do adolescente. Não é realmente um período para se experimentar coisas radicais. Já tem toda a radicalidade né, a impulsividade da adolescência. Né? Você oferecer uma dieta restritiva não faz muito sentido, né? E você acaba fomentando uma distorção cognitiva, né? Já existe uma distorção aí que é trabalhada socialmente de se eu tenho peso X, eu vou ser mais feliz, se eu for magro, se eu tiver um corpo específico, eu vou ser mais bem aceito, mais amado. Então, a gente já tem essa distorção, né? Que vai se formando por toda a questão cultural, as mídias sociais. E aí, eu, em paralelo, começo a introduzir a ideia de que tem comida que é ruim e tem comida que é boa. E aí vem um profissional e fala assim, ó, essa comida aqui, você só pode comer tanto, você precisa contar calorias, você precisa checar o teu peso. Então, a gente vai promovendo uma distorção cognitiva também nesses adolescentes que funcionam como um fator mantenedor e um fator de sofrimento psicossocial muito significativo. Agora, eu queria que você pudesse falar sobre as mídias sociais e como que isso impacta no comportamento alimentar e, portanto, nos transtornos alimentares, né?
Olha, tem bastante estudo. Tem um estudo legal de uma revista chamada Body and Image, que, se não me engano, é de 2014, e eles começam a abordar algumas questões no sentido de um aumento do uso de mídias sociais. Fala muito dos Estados Unidos e começa a colocar em voga uma questão de que se eu fico pelo menos 2 semanas exposto a uma mídia social, eu começo a ter uma insatisfação corporal. Uma pessoa que nunca teve uma exposição de 2 semanas já é suficiente para passar a questionar o formato do meu corpo, formato e peso. Então, já dá para perceber que alguma coisa não está legal em relação a isso. Teve um outro estudo que foi publicado na Behavior em 2023. E aí eles vão fazer uma análise de 2 cohortes, né, de 2012 e 2020, se eu não me engano. E vão entender como é que é o consumo de mídia social e se isso tem ou não um impacto pensando num comer transtornado, então não necessariamente um transtorno alimentar propriamente dito, mas uma mudança já inicial de atitude, de comportamento alimentar, e em relação à insatisfação corporal. E aí o que eles percebem? Que em 2012 tinha aí pelo menos, é um estudo americano, né, 60% da população dos Estados Unidos tinha alguma forma de mídia social, pensando em mídias, e uma mídia mais ou menos, não eram múltiplas mídias. E aí em 2020 aumenta para 75% mais ou menos, e a média de 4 a 5 mídias diferentes. Então, o aumento do consumo das mídias e o aumento das pessoas que consomem. Além disso, tem uma coisa de mudança do consumo, no sentido de que a mídia social focada em imagem, ela começa a ficar muito mais prevalente. Então, o Snapchat, o Instagram, onde é uma imagem só, tem pouco texto. Então, a imagem é o que passa a informação. Então, o que foi percebido é que existe sim um impacto significativo na insatisfação corporal, na relação com a comida, no risco de iniciar uma dieta restritiva, de fazer atividades físicas inadequadas, porque eu vou seguir o que aquele influenciador está falando. Então, existe uma piora. E uma coisa que eu achei super interessante é que, assim, não está necessariamente correlacionado ao tempo de exposição. Então, não importa tanto o tempo de exposição, o que importa é o conteúdo ao qual eu sou exposto. E a gente sabe que o algoritmo hoje é assim, né? Então, alguém falou para mim que eu tô gorda. Aí eu comentei isso perto do celular, ou eu fui a consumir algum tipo desse conteúdo. O que acontece é que o algoritmo começa a colocar cada vez mais esse conteúdo para mim. Então, a probabilidade de eu começar uma dieta restritiva, de eu começar uma atividade física de forma inadequada e de, a partir disso, eu desenvolver um transtorno alimentar é muito maior. Uma coisa que esse estudo viu também é que não tem aquela história do body positive. Então, mesmo que eu consuma conteúdos dentro dessa temática, eles não são um fator protetivo. Então, as mídias sociais, principalmente essas que são focadas na questão de imagem, elas acabam sendo bem nocivas para as questões dos transtornos alimentares. Agora, vamos falar um pouco agora o que se fazer, né? Como ajudar, né, uma pessoa, principalmente adolescente, que a família começa a se preocupar com o transtorno alimentar, né? Eu vejo assim, qual é a primeira camada assim, né, de ajuda, né, que a família pode começar a fazer, assim, se a gente pudesse falar qual é um bom roteiro inicial para a família estender a mão aí para um adolescente, principalmente um jovem que está saindo de uma alimentação mais padrão. Acho que o principal é procurar uma avaliação adequada. Então, procurar um profissional que seja especialista em transtorno alimentar para fazer uma avaliação. Um fator de bom prognóstico, uma coisa que fala para a gente que vai evoluir bem, é o diagnóstico cedo. Então, é muito comum poxa, mas tem 12, né? Tem 13, não, tem só 14 anos, isso aí é coisa da idade, a gente posterga. E aí o quadro se agrava, né? As distorções cognitivas se agravam. Se a gente pensa em desnutrição, como eu começo a desnutrir, o meu cérebro perde volume, então o cérebro diminui de volume, a distorção cognitiva aumenta, então são coisas, aumenta o risco, né? A anorexia tem 6 a 12 vezes mais risco de morte
principalmente por suicídio, do que o resto da população. Então, assim, a gente tem uma série de riscos associados. Então, o mais importante é o diagnóstico precoce e o início de tratamento. Existem várias formas de eu procurar esse diagnóstico. Então, quando a gente pensa no serviço público, existem, né, nas universidades, por exemplo, na Unifesp, no HC aqui em São Paulo, serviços especializados em transtornos alimentares que pode tentar esse acesso. No SUS, a gente tem os CAPs infantis, então, o CAPs infantil é um serviço de porta aberta, qualquer um pode chegar durante o período de funcionamento do CAPs para um acolhimento e uma orientação. Então, por mais que não seja um profissional necessariamente especializado em transtorno alimentar, é um profissional de saúde mental que pode começar o processo de avaliação. E quando a gente pensa no particular, eu posso procurar um nutricionista especializado em transtorno alimentar ou um psiquiatra. Então, o principal começo de tudo é ter um diagnóstico efetivo, porque quando eu tenho um diagnóstico adequado, eu consigo pensar num projeto terapêutico. Daqui para frente, como que eu trato? Sim. Eu acho que também o projeto terapêutico talvez seja mais importante, né, nos transtornos mentais, à medida que o quadro se instalou, né? É lógico, nada como a identificação precoce, né? Mas também o que a gente não cansa de ver é que o quadro se instalou, né? Quer seja um transtorno alimentar restritivo ou evitativo, anorexia nervosa, né? Ou bulimia nervosa, ou um quadro de compulsão, né? Esses quadros, eles estão mais frequentes, né? Então, e acaba, quando chega para a busca de ajuda, já precisa de uma resposta mais estruturada, né? Como que é a estrutura, assim, da resposta para esses quadros já mais instalados? Quando a gente pensa num tratamento de transtorno alimentar, é um tratamento que envolve uma equipe multidisciplinar. Essa é a parte mais importante. Não existe nenhum medicamento para tratar nenhum transtorno alimentar. Não tem um remédio para anorexia, um remédio para TARI. Eu preciso de uma equipe multidisciplinar especializada. Quer dizer, acho que isso é importante, desculpa interromper, porque as pessoas buscam um remedinho que vai ser uma bala de prata, né? Como se diz, você vai... Sim. Com transtornos alimentares tão diferentes, você vai dar um remedinho e vai servir para todos os transtornos alimentares. É meio irreal, né? Não tem para nenhum. Não é que assim, não, mas eu tenho um remedinho para anorexia, um para bulimia, remedinhos específicos. Não tem. Não existe nenhum remédio para isso. A gente precisa e consegue tratar comorbidade, então outros transtornos psiquiátricos que andam junto, depressão, ansiedade, são coisas que são muito prevalentes, então eu tenho medicação efetiva para isso, eu consigo ajudar, mas para o transtorno alimentar em si, o importante vai ser varia, né, de transtorno para transtorno, mas a nutricionista especializada, o nutricionista especializado precisa ter em todos, o psicólogo ou a psicóloga idealmente, mas aí a gente vai ver, por exemplo, na anorexia, o padrão ouro é o que a gente chama de family-based treatment, então eu preciso ter alguém fazendo orientação familiar adequada. No TARI, depende até do subtipo para eu pensar no que eu vou fazer. Se eu tenho um subtipo sensorial muito significativo, talvez eu precise de uma terapeuta ocupacional especializada em integração sensorial. Talvez eu precise de uma fono. Dependendo da gravidade do caso, eu vou precisar de um acompanhamento clínico. Então, se eu tenho um paciente, por exemplo, uma desnutrição muito significativa, às vezes pode dar derrame pericárdico. Posso acumular líquido em volta do coração. Então, eu preciso talvez de uma internação clínica. Tem muitas vezes que eu vou precisar de uma internação hospitalar num serviço especializado de transtorno alimentar. Então, varia um pouco de acordo com a gravidade, de acordo com o subtipo, mas assim, o que é impreterível? Eu preciso de uma equipe multidisciplinar especializada em transtorno alimentar e uma equipe coesa que se converse, que dê um feedback um para o outro, que trabalhe junto para a remissão desse quadro, com a família sempre junto. Se a gente não tem a família junto, é muito difícil de conseguir fazer um tratamento efetivo, principalmente na infância e adolescência. Tá. Assim, eu acho que talvez um dos gargalos aí seja a família ter acesso, né, a um especialista, que mesmo
falando como psiquiatra, não é todo psiquiatra que consegue ter a capacidade ou formação em transtorno alimentar, não é qualquer psicólogo que tenha formação em transtorno alimentar, e a mesma coisa vale para os nutricionistas, né? Então, acho que essa é uma dificuldade numa doença já instalada, né, um quadro clínico já instalado, já caracterizado como transtorno alimentar, de ter acesso a alguém com experiência e formação em transtorno alimentar, né? Sim. Que esse que é, lógico que não é um acesso fácil para as famílias, mas eu acho que é importante que elas saibam que isso existe e vale a pena a busca, né? Porque às vezes um profissional genérico, né? Ele não vai ter habilidades específicas para um transtorno dessa magnitude, né? Sim, é aquilo, né? A gente precisa conversar sobre o que é o padrão ouro, o que é o ideal, o que a gente precisa buscar. E esse precisa ser um foco. Eu não necessariamente vou conseguir todos os profissionais especializados, às vezes eu consigo um profissional, o nutricionista eu acredito assim que seja um dos profissionais mais importantes que seja especializado, né? E aí eu tendo um profissional, talvez ele consiga fazer uma supervisão com os outros, consiga fazer uma orientação mais adequada. Então assim, a gente sabe que é difícil encontrar. Uma vez que encontra, é difícil vaga, seja no particular ou no sistema público, mas a gente precisa entender o que seria o ideal. E aí, a partir disso, o que a gente consegue para chegar o mais próximo possível desse ideal. Você teria, assim, quais seriam os seus pensamentos, né? Como é que a sociedade poderia prevenir os transtornos alimentares? É sempre um grande desafio, assim, né? Mas como você vê isso, assim? Acho que tem várias formas, né? Se a gente vai pensar em prevenção, a gente pensa nos predisponentes e nos precipitantes, né? No tratamento, a gente vai pensar nos mantenedores. Já tenho o transtorno, como que eu vou lidar com isso? Então, quando a gente pensa em fator predisponente, uma dificuldade de expressão dos próprios sentimentos, principalmente em crianças e adolescentes, mas também adultos, um perfeccionismo extremo, uma rigidez cognitiva, são aspectos que a gente consegue melhorar e muito com uma educação socioemocional. Então, eu tenho um programa de educação socioemocional nas escolas, eu conseguir dar esse suporte para as crianças e para os adolescentes, faz com que eles fiquem muito mais fortalecidos, não só por um transtorno alimentar, né, um fator de proteção para isso, mas para todas as outras comorbidades. Fazer um tratamento adequado de patologia de base, de um transtorno mental que já tenha antes do transtorno alimentar, também é uma forma de proteção. Né? Se eu estou deprimido, eu tenho um risco maior de ter alguma coisa. Então, eu tratar outros transtornos de base, procurar um tratamento adequado, também é um fator de proteção. Pensando de forma global como sociedade, aí a gente precisa pensar em política de saúde pública. Acho que uma grande questão é como que eu vou fazer o controle das mídias sociais. Né? Como que eu consigo estruturar de uma forma que os adolescentes tenham menos acesso, tenham acesso, um acesso menor aos conteúdos, que sejam conteúdos associados ao desconforto, em relação ao próprio corpo, a conteúdos que sejam relacionados aos transtornos alimentares. Por mais que aquele estudo não tenha falado que o tempo de exposição piora, a gente sabe que o tempo de exposição às mídias sociais, ele vai piorar outras coisas. A socialização, a insatisfação global, pior a desregulação emocional. Então, assim, restringir o tempo também é uma forma de proteção. Então, a gente precisa pensar em tudo isso. E outra coisa que é muito significativa é a gente, como sociedade, parar de falar do corpo do outro. Do corpo de outras pessoas, independente se eu acho que eu estou elogiando, se eu acho que eu não estou, ele não pode ser pauta de conversa. Né? Então, agora eu esqueci o nome da modelo, eu acho que é a Bela Hadid, ela teve uma doença super grave, super séria, ela emagreceu por conta disso, e nas mídias o pessoal falando assim, como você está linda, como você está maravilhosa, você emagreceu. Então, assim, é uma aceitação social muito distorcida em relação ao corpo, que não está relacionado necessariamente a eu estar bem, eu não estar. Então, eu falar do corpo de alguém é algo que já pode trazer um desconforto muito grande, independente de faixa etária.
E às vezes eu falo assim, mas eu não falo do corpo do meu filho. Eu nunca falei do corpo da minha filha. Mas toda vez que os meus filhos saem comigo, eu falo de alguém na rua, eu falo da tia, eu falo de alguém que está numa revista ou de alguém que eu vi no Instagram. Então, isso vai criando uma distorção muito significativa. E um outro fator de proteção, assim, que é muito maravilhoso e que, entre aspas, é de fácil implementação, é a refeição em família. Tem muito, muito, muito estudo que comprova que sentar à mesa, a família toda, para dividir uma refeição e conversar sobre a vida, conversar sobre as coisas, aproxima e é um fator de proteção para inúmeros transtornos. Transtornos alimentares, transtornos por uso de substância, quadros depressivos. Então, assim, eu previno e ainda por cima, se eu estou mais próximo do meu filho ou da minha filha, eu consigo perceber que alguma coisa não está boa antes. Talvez antes até de ter efetivamente a instalação de um transtorno alimentar. E é algo que a gente perdeu agora, né? Com a globalização, sim, com tudo isso, acaba... Agora, uma pergunta que eu gostaria também de fazer. É lógico que os transtornos alimentares, eles fazem parte, né, de um grupo de transtornos que afetam os seres humanos, os jovens principalmente, né? Mas em psiquiatria a gente sempre sabe, né, que os transtornos eles vêm juntos com outros, né? Que a gente chama comorbidade, né? Não importa o nome, né? Mas o fato é que às vezes a pessoa que tem transtorno alimentar vai ter outros transtornos. Se pudesse falar um pouco sobre o que vem junto, né? Porque às vezes turva a capacidade de observação, quer seja da família, quer seja dos profissionais que vão atender, né? Cada transtorno tem uma comorbidade mais prevalente, né? Então, quando a gente pensa em anorexia ou mesmo bulimia, o transtorno de ansiedade generalizada, TOC, o transtorno de personalidade encaixa mais para anorexia, o transtorno de personalidade borderline mais para bulimia nervosa, o transtorno por uso de substância na bulimia nervosa. Então, a gente consegue ver principalmente esses. Compulsão alimentar tem aí comorbidade com o TDAH, mas também a gente pode ter principalmente transtornos do humor. E o TARI também depende do subtipo. Quando eu tenho medo de consequência aversiva, é muito comum que eu tenha um transtorno de ansiedade associado. Quando eu tenho uma questão sensorial, posso ter um transtorno de ansiedade, mas eu também posso ter uma questão de um transtorno de processamento sensorial. Então, varia um pouco, mas os transtornos de ansiedade, os transtornos de humor e principalmente ali pensando em anorexia e bulimia, os transtornos de personalidade acabam sendo as comorbidades mais comuns. No TARI também a gente tem uma comorbidade bem grande com o TDAH. A gente tem visto isso. É lógico, como é um transtorno novo, tem muito pouco estudo, né? A gente tem aí 10, 12 anos de diagnóstico propriamente dito, e aí quando eu tenho uma estrutura do diagnóstico é mais fácil de eu tentar fazer estudos que sigam a mesma proposta. E aí dentro disso a gente consegue perceber algumas comorbidades relacionadas ao TDAH. Acho que tem situações sociais, às vezes a pessoa se alimenta mal por falta de dinheiro, ou às vezes até por uma condição clínica que incapacite, né? Ou incapacita de comer por falta de dinheiro, incapacita por algum problema clínico qualquer. Como é que isso se relaciona com a expressão dos transtornos alimentares, assim? De novo, vai depender do transtorno, né? Então, eu passar por um período de fome mesmo, né? Um período onde é uma questão social, isso pode prejudicar minha relação com a comida, né? Pode prejudicar porque aí eu posso ter uma compulsão alimentar, pode prejudicar porque eu fico com algumas questões de distorção cognitiva em relação à comida, então pode ter algum grau de prejuízo. Mas quando a gente pensa principalmente em procedimentos ou coisas que não permitiram que eu me alimentasse, esses são fatores de risco para TARI, por exemplo. Alguém que precisou de sonda, alguém que precisou de uma gastrostomia, e aí eu vou tentar voltar para uma alimentação por boca, eu posso ter questões tanto sensoriais ou questões de medo de consequência, e aí tem um risco maior para o TARI. Agora, o que a gente sabe em questão social para risco, por exemplo, de anorexia, é que não depende da classe social. O que depende é se eu moro ou não em uma região urbana. Morar em região urbana aumenta muito o risco de ter anorexia nervosa.
Então, a gente tem essas relações, mas um comer transtornado, uma relação ruim com a comida, pensando em alguém que passou fome, isso é uma coisa muito comum. Doutora Manuela, assim, uma das situações mais relacionadas, né, a alimentação, nem sei se é um transtorno, mas essa é a pergunta que eu faria para você, é a obesidade, né? A obesidade, ele é comum no Brasil, acho que tem mais obesos que desnutridos, nos Estados Unidos há uma explosão de obesidade, ele é um fenômeno mundial e relacionado a diabetes, a doença cardiovascular. A obesidade é um transtorno alimentar? Então, vamos lá. Pelo DSM, não. Né? Então, assim, o que a gente tem é que, por exemplo, uma obesidade secundária a um TCA, então eu tenho um transtorno de compulsão alimentar, um controle inibitório muito ruim, e aí eu acabo desenvolvendo ou prejudicando ainda mais, aí a gente pensa que tem um transtorno alimentar junto, coladinho, né? Mas tem muita questão, a obesidade é um fator é uma doença multifatorial e tem uma questão cultural muito significativa, né? Então, o tempo que eu tenho disponível para uma refeição, as refeições que eu tenho disponíveis, o culto a eu comer fora, né? Eu pedir o iFood, eu comer no fast food, eu não cozinhar em casa, eu não ter contato propriamente dito com a comida, eu comer assistindo TV ao invés de comer entendendo o que está acontecendo, então eu começo a prejudicar a minha capacidade de entender sinal de fome e saciedade, eu não percebo o que eu estou comendo. Então, todos esses aspectos são fatores que acabam contribuindo muito para o que a gente vê hoje em relação à obesidade. Os ultraprocessados, né? Não demonizando nada, porque não tem comida que é ruim. Não existe uma comida que é ruim. O que é complexo e essa relação está uma relação bem distorcida é o quanto que faz sentido eu ingerir de cada coisa, o momento que eu faço isso e aonde, né? Poder comer, super importante, comer à mesa. Lugar de comida é na mesa. Não dá para eu comer puxando um banquinho na frente da TV ou comer mexendo no celular ou dirigindo. Preciso comer sentado à mesa. Então, são várias situações que fazem com que a minha relação com a comida melhore e com que eu consiga ter hábitos que são mais saudáveis e que fazem mais sentido para uma rotina onde eu tenho um peso mais próximo da eutrofia, um peso mais próximo do que é esperado. Obrigado, doutora Manuela Pires Rocha, né? Psiquiatra da infância e da adolescência, especialista em transtorno alimentar. Agradeço aí todo você dividir com o nosso público aqui todas essas informações preciosíssimas, né? Para todos nós que temos que aprender com a evolução da vida, a evolução dos sintomas mentais, né? Os sintomas comportamentais, né? E essa estrutura que você deu para a gente foi muito preciosa. Em nome da SPDM, agradeço muito. Eu que agradeço o convite.